O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, Felipe, vamos começar esse giro de leste a oeste, né? Vamos lá para Ucrânia inicialmente, né? Onde o presidente anunciou o fim da lei marcial contra a Rússia. Nós tivemos aquela declaração de lei marcial que no final de novembro, por conta ali da captura de navios e de marinheiros ucranianos pela marinha russa no Estreito de Kerch, e todo mundo achou que era um prenúncio de algum conflito, prenúncio de que vai dar ruim e tudo mais. No fim das contas não deu nada, né? A lei marcial durou, né, até 26 de dezembro e ela foi encerrada, né, protocolarmente ali. A lei marcial ela tinha sido declarada nas regiões de fronteira, né, especialmente a fronteira com a Rússia. Então, por exemplo, cidadãos, né, russos não podiam entrar na Ucrânia, tinha que ter lá uma papelada, alguns reservistas foram mobilizados, mas no final das contas acabou não mudando muita coisa. E falando em muro, né, a Rússia anunciou no fim do ano passado, né, um muro de 60 quilômetros com arame farpado, raio-x e sensores de vibração que foi construído na região de Perekop, que separa a península da Crimeia da região de Kherson, na Ucrânia. Tá? Kherson parece muito nome de jogador da Copinha. A gente estava falando da Copinha. Então assim, é isso, é um muro que separa a Crimeia, né, da Ucrânia, um muro de 60 quilômetros, até aí pensando, né, numa eventual retomada e tudo mais. E segundo o governo russo, se trata de inibir o contrabando de armas, munição, tabaco, bebidas alcoólicas e narcóticos, tá? E o bloqueio conta com tecnologia sensível que já era utilizada pelos russos em outras regiões fronteiriças, né? Então, assim, a coisa está bem longe de ser resolvida e foi na virada do ano, no dia 6 de janeiro. Lembrando, 6 de janeiro nesse caso... Não, e só falando em virada do ano, não dá para deixar de comentar que no Réveillon, em Saint-Denis, 99 carros foram incendiados. Só para manter a tradição, né? Não, e já que é para falar em Réveillon e contrabando de narcóticos, teve... Eu não coloquei essa notícia no roteiro originalmente, porque, né, já tem muita coisa, mas teve um cara... Você viu um cara que foi preso em Ibiza por um teste de drogas? Não. Tipo, o cara tava dirigindo que nem louco em Ibiza, e aí ele foi parado pela polícia, e assim, o aparelho policial testava para álcool e 5 outras substâncias. O cara deu positivo para 5 substâncias. O cara tava com cocaína, metanfetamina, alucinógeno, enfim. O cara deu positivo para tudo, o cara tava completamente chapadão. E no dia 6 de janeiro, e 6 de janeiro pra gente... Dia de Reis. Então, porque a Igreja Ortodoxa usa ainda o calendário juliano, então eles são, né, um pouco atrasados, digamos assim. A Igreja Ortodoxa, o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, né, que é o primus inter pares das igrejas ortodoxas, ou seja, todos os patriarcas ortodoxos são iguais. Porém, ele é o primeiro entre iguais. É isso que significa primus inter pares. É um argumento jurídico também que foi utilizado na política, por exemplo, quando foi formado o Império Alemão. Então, os 4 reis dentro do Império Alemão, né, o rei da Prússia, o rei da Baviera, o rei de Württemberg e o rei da Saxônia eram iguais. Porém, o rei da Prússia era o primus inter pares e, por isso, ele acumulava a coroa também de imperador alemão. Tá? Mas assim, teoricamente eles eram iguais, um não mandava no outro. Tanto que o da Saxônia foi bundão e tentou negociar uma paz primeiro, pular fora do barco. Mas voltando aqui, o Bartolomeu I assinou finalmente, né, o decreto
que concedia autonomia à Igreja Ortodoxa de Kiev, a ucraniana. Vocês já tinham ouvido sobre isso aqui no programa, né? E agora foi oficializado. Isso significa que agora a Ucrânia vai ter a sua própria Igreja Ortodoxa. Isso foi visto como algo muito complicado, especialmente pela Igreja Ortodoxa russa, né? Pelo patriarca Cirilo, que é muito próximo do Putin, por vários motivos. É como se fosse um mini cisma, tá, gente? Do ponto de vista religioso, não afeta muito o Brasil, né? Porque o Brasil é um país de maioria católica e depois vem os evangélicos, né? Digamos assim, os protestantes. Então, nós não temos muitos ortodoxos no Brasil, então a notícia não teve tanta repercussão. Mas, primeiro, é uma espécie de mini cisma. E, segundo, dizem que isso vai alimentar, né, mais questões nacionalistas e de rompimento, de conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Porque agora cada um vai ter sua igreja, cada um vai ter seu patriarca. As igrejas de Moscou e de Kiev estavam unidas desde 1686. Inclusive teve a presença do presidente ucraniano Petro Poroshenko na Catedral de São Jorge, que fica em, entre aspas, Constantinopla, ou seja, em Istambul, isso que foi assinado. Então, nós temos aqui uma questão muito delicada e também do aspecto teológico, que aí a gente não tem muito como opinar, mas, por exemplo, o porta-voz do Patriarcado de Moscou disse que esse termo ele carece de valor canônico e é baseado em falsas premissas, enfim. Teria ali também uma questão, né, de o seio da igreja se dissolvendo e tal. Então é uma questão muito interessante porque religião e identidade nacional costumam andar juntos. E nesse caso agora a Ucrânia vai ter ainda mais um elemento na sua identidade nacional. Por que o patriarca Bartolomeu de Constantinopla tomou essa decisão? Se foi por uma decisão política, se foi por uma decisão teológica, não sabemos. Agora, que vai dar problema, eu acho que vai, tá? Então essa é a notícia ali, as notícias do leste. Vindo agora para a Alemanha, nós tivemos, no início do ano, no dia 4 de janeiro, o maior ataque de hackers da história alemã contra figuras públicas, tá? Dados de mais de 400 políticos alemães foram vazados, tá? Dados pessoais, tá? Se você colocar, políticos de atuação na esfera federal e estadual. Se colocar os de municípios, os locais, segundo o jornal Bild, passa de 1.000 o número, tá? E, por exemplo, no caso da Merkel, foram revelados o seu número de telefone pessoal, o número do seu fax. Aparentemente ainda usa fax. Usam fax na Alemanha? Não sei. Seu endereço do e-mail, enfim, cartas, enfim, diversas informações. Não sei se foram revelados nudes, tá, de alguém. Não sei, antes que alguém me pergunte. E o que acontece? Isso gerou muita repercussão porque, primeiro, né, pegou mal pro serviço de segurança de inteligência do governo. Porque, hackearam a chanceler da Alemanha, um dos países mais poderosos do mundo, joga os dados assim na rede, e vários outros políticos, os dados só serão disponibilizados mediante pagamento, isso tem nome, extorsão, né? Então, assim, primeiro, pegou mal para segurança. Segundo, teve um partido que não foi afetado. Chamado Alternativa para a Alemanha, o AfD, o partido da direita nacionalista, xenófoba, né? Vamos botar aqui os pingos nos is. Nem para disfarçar. Então, aí que acontece? Dizem que olha só, o AfD é um partido anti-União... Vamos viajar um pouquinho aqui na teoria da conspiração. O AfD é um partido anti-União Europeia, né? Um partido a favor ali de um isolacionismo alemão, digamos assim, é a favor também de distanciar dos Estados Unidos e tal. A líder do AfD já se encontrou com o Putin, assim como a Marine Le Pen. A Rússia é conhecida aí por ser muito boa em cyberguerra, né, em cyberataques e tudo mais. Então, assim, junta aí as duas... Como eu disse, vamos viajar um pouquinho aqui na teoria da conspiração, mas pode ser que o AfD esteja recebendo uma mãozinha, né, vinda ao leste,
né, pensando aí nas futuras eleições regionais, que a gente vai ter eleições importantes agora esse ano na Alemanha. A próxima eleição federal ainda vai demorar, vai ser só 2021, e não vai ter nem a Merkel disputando, né, vai ser a AKK, né, que é a sua sucessora. Porém, é interessante notar aí esse vácuo. E aí, por outro lado, se for para viajar mesmo, pode ter sido uma obra dos comunistas para implicar a AfD, entendeu? Porque o comunista é ardiloso, entendeu? O comunista, ele quer subverter as coisas. É só ler o Decálogo de Lenin. E para você que realmente acredita nisso, o Decálogo de Lenin é uma farsa, tá, gente? Apócrifo. Tipo, é que nem acreditar nos protocolos sábios de Sião. Mas tá tudo ali, Felipe. Tá tudo ali. Os caras explicam tudo. São os Rothschild que fazem tudo. Porque os bolcheviques são uma ameaça judaica contra... contra o mundo. Tudo isso que tá aí. Inclusive, mas isso que você falou, né, essa associação entre o judeu e o bolchevique era muito comum. Né? Afinal, Marx... E os Rothschild. Não esquece os Rothschild e do George Soros agora, né? O George Soros vem depois. Continuando, no início do ano, 5 de janeiro, tivemos mais um protesto com milhares de pessoas nas ruas na Hungria contra a nova lei de flexibilização de trabalho do governo Orbán. Segundo estimativas, foram pelo menos 10 mil pessoas na Praça dos Heróis, caminharam da Praça dos Heróis até o parlamento. E assim, 10 mil pessoas para Budapeste é muita gente, tá? 10 mil pessoas, deixa eu ver aqui quantas pessoas moram em Budapeste. Azedou o Gulas. Budapeste tem 1.800.000 pessoas. Olhando assim parece menos, mas enfim, de qualquer jeito tivemos aí mais um protesto contra a nova lei. Quase 1% da população. E depois todos eles foram comprar páprica. Na Bélgica, tivemos no dia 7 de janeiro. Aqui, assim, né, caso vocês fiquem meio confusos com a ordem, é que aí a gente está indo mais uma ordem cronológica. Né? Na Bélgica, no dia 7, nós tivemos uma nova lei proibindo abates de métodos religiosos. Ou seja, o abate kosher judeu e o abate halal muçulmano. E eles são meio que intercambiáveis, né? Eu não sei se o judeu pode consumir produtos halal. Eu sei que o muçulmano pode consumir produtos kosher, tá? E por que essa lei? Até pensando na questão brasileira, né, em relação a esse assunto. Que é uma questão que, inclusive, um nosso ouvinte veterinário comentou lá no Xadrez Herbal. Porque é o seguinte, a nova lei belga, do ponto de vista secular, do ponto de vista racional, digamos assim, racional no sentido de razão com R maiúsculo, tá? Iluminismo, não estou dizendo que pessoas religiosas são irracionais. Ela determina que todos os animais devem ser sedados completamente antes do abate, tá? É basicamente isso. Para abater um animal, ele tem que estar completamente atordoado. A questão é que, para o abate kosher e o abate halal, não existe isso. O animal, ele é abatido na lâmina, né? Basicamente. Ele não é atordoado antes, tá? Seja com descarga elétrica, enfim, com gás, alguma coisa assim. Ele é abatido com orações e na lâmina, na faca, tá? Então, os judeus envolve um corte, né, profundo na garganta, ou seja, você, né, penetrar uma faca, e no abate halal você usa a faca como um corte, tá? Então, assim, é um abate que é tido por esse princípio secular, digamos assim, cruel, né? Inclusive, a diretora da principal associação de direitos animais disse ao El País, né, o El País espanhol, cortar a garganta de um animal vivo é fazê-lo sofrer. É escandaloso ouvi-los dizer o contrário. Tem pessoas que querem continuar vivendo na Idade Média. Então, agora começa uma discussão, né, dentro da Bélgica, no ordenamento jurídico belga, se isso seria constitucional por violar liberdades de religião. Dos 11 milhões de habitantes da Bélgica, nós temos cerca de 500 mil muçulmanos e 30 mil judeus.
Então, nós temos essa discussão, e que é uma discussão que em algum momento, inclusive, vai chegar no Brasil. Né? Como a gente já mencionou, o Brasil é o maior exportador de carne halal. Então, olha só que curioso. Né? Às vezes você vai ter uma pessoa que seja contra o deslocamento da embaixada brasileira para Jerusalém, mas é a favor desse abate com uma anestesia completa. Então, se o Brasil, né, diminuir a presença brasileira no mercado halal, você vai ter um espaço, digamos assim, para aumentar esse abate com anestesia completa. Né, que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então fica aí uma discussão aí para vocês terem na mesa de bar. Cruzando a fronteira, vamos à França, em que na semana passada, dia 11, o Macron cancelou sua ida a Davos por conta dos protestos dos coletes amarelos, tá? Ele basicamente disse que o motivo da sua ausência são os compromissos para resolver a crise dos franceses, né? Então cancelou a sua presença em Davos. Os protestos dos coletes amarelos, que estão ocorrendo basicamente todos os sábados na França, tá? Desde do dia 17 de novembro. Tá? Inclusive, amanhã vai ter mais. Teve uma cena inusitada, né? De um pugilista, acho que foi em Marseille. Sim, que foi socando a polícia. E daí fizeram um crowdfunding para pagar a fiança dele. Não, eu vi as imagens, eu não sabia que o cara era pugilista, achei que o cara era... Né, não, era pugilista profissional. Sim, o cara tá... Tinha técnica. O cara sabe da porrada, entendeu? Então, assim, o último protesto... de certo modo, né, os protestos diminuíram. O último protesto em Paris teve 8 mil pessoas, entre aspas, apenas... 8 mil pessoas para Paris não é muita gente. No país inteiro, calcula-se cerca de 85 mil pessoas. Então, não sei qual vai ser o tamanho dos protestos de amanhã em Paris, mas se você estiver em Paris, guarde o seu carro numa garagem, especialmente se ele for de um fabricante francês, tá? E assim, novamente, para viajar numa teoria da conspiração bem louca, você viu que deteram um cara nos protestos que ele é paraquedista russo. O cara tava no leste ucraniano, assim. Eu não vou pegar agora, mas se você... É que nem aquele fita brasileiro lá, que já foi da Legião Estrangeira, sim, foi preso num protesto contra a Copa, daí foi pra Ucrânia também. Sim, então é um cara que ele foi facilmente identificado porque ele tem uma pinta no nariz, tá? Então, assim, se vocês jogarem aí no Google, Ukraine, France, nose dots, é capaz que vocês achem, tá, a situação que eu tô mencionando, porque já faz umas semanas que eu vi isso. Mas, as autoridades francesas detiveram um paraquedista russo no meio dos protestos dos coletes amarelos. Né? Mas é isso aí. Então, como eu disse, viajando aqui numa teoria da conspiração muito louca, mas vamos ver. Indo para a Macedônia, não mais. Indo para a ex-República Iugoslava da Macedônia. Veja só, ex-República Iugoslava da Macedônia. Agora, República da Macedônia do Norte. O parlamento do país votou a favor do acordo com a Grécia, tá? Então, a Macedônia topou mudar de nome com aquele acordo que a gente já explicou, já repercutiu no ano passado. Dos 120 parlamentares norte-macedônicos, macedônicos do norte, não sei, foi no programa 160, tá, gente, que a gente explicou essa treta. Dos 120 parlamentares, 81 votaram a favor, tá? Então foi aprovado o acordo. Na Grécia, nós teremos agora, esta semana, tá? Talvez o voto ainda fosse hoje, não sei. O voto pode estar ocorrendo agora, mas não sei. Mas de qualquer jeito isso vai entrar no programa passado. O parlamento grego vai votar o acordo.
E assim, se o parlamento grego aprovar, aí o acordo está vigorando e aí concretiza as mudanças de nome. A questão é que o Tsipras sofreu uma moção de desconfiança essa semana. Por quê? Porque o parlamento, os parlamentares que são contra o acordo, em ambos os casos são normalmente os parlamentares mais nacionalistas. Lembrando que tanto a Macedônia quanto a Grécia têm hoje governos. A Grécia tem um governo de esquerda, a Macedônia tem um governo de centro-esquerda. Políticos nacionalistas contra o acordo tentaram retirar o Tsipras do cargo, né? Tentaram ali com o voto de desconfiança. E aí o que aconteceu? Dos 300 assentos, 151 votaram a favor do Tsipras. Isso não quer dizer que o Tsipras não tem o parlamento, porque vários não votaram. Provavelmente depois que o Tsipras garantiu ali os 150 dele, né, os outros simplesmente falaram, vou ficar aqui na minha e não vou opinar, né? Agora, pesquisas na Grécia, segundo o Datelenos Folha, Hellenic Folha, não sei, coloca que mais de 2/3 da população é contra o acordo. Então, não sei como é que vai ser a votação desse acordo no parlamento grego semana que vem. E se a Grécia não aprovar, aí não adianta nada. Se o parlamento grego não aprovar, não adianta nada. O Tsipras fez o acordo, o Tsipras assinou, o Tsipras é executivo, né? Mas o parlamento tem que aprovar também. Então vai ser complicado. Tá? Aproveitando ali nos Balcãs, só comentando, a gente vai poder falar melhor sobre isso semana que vem, mas ontem à noite... acendeu o sinal de alerta aí com a Macedônia do Norte, né? Se o acordo voltar atrás, não sei como é que vai ser. Né? E a Macedônia vai voltar atrás também, aí eles vão ter que resolver na luta greco-romana. Porque é o único esporte que acho que os dois países têm tradição. Mas na luta olímpica... Ou no polo aquático, que é uma luta na água. Mas a Grécia tem tradição no polo aquático? Não sei. Eu sei dos países da ex-Yugoslávia. Inclusive, metade da seleção brasileira é da ex-Yugoslávia, mas a Grécia eu não sabia. É um passatempo nos Balcãs, então. Tá calor, vamos brigar, mas vamos brigar na água. Basicamente isso. Um abraço pro Guga Chakra, que jogava polo aquático, inclusive. Né? Agora, ainda ali nos Balcãs, mas como eu disse, essa notícia aqui é recente, né? A gente ainda não tem muitos resultados. Ontem à noite, Vladimir Putin chegou em Belgrado, na Sérvia. E assim, foi recebido pela galera na rua, né? Foi recebido milhares de pessoas na rua, honras de chefe de Estado, né? Assim, uma broderagem geral, lembrando que Rússia e Sérvia são aliados próximos desde a década de 60 do século XIX, tá? Né? Com um breve ato ali, quando o Stalin tentou matar o Tito várias vezes, e aí o Tito virou e falou, olha, para de tentar me matar, senão vou ter que mandar um assassino para você. Então, assim, o Putin, ele está na Sérvia, ele foi depois de numa missa na igreja de Sant Sava, onde teria se encontrado ali na praça, né, mais de 120 mil pessoas. O patriarca da Igreja Ortodoxa Sérvia, o Irinej, que acredito que seja Irineu, né, se for traduzir, recebeu o Putin pessoalmente na igreja, porque a Sérvia, a Rússia é o grande aliado da Sérvia. Muitos cartazes sobre Kosovo, né? Kosovo é a Sérvia, Kosovo é da Sérvia. Então, uma questão bastante aqui interessante para a gente ver. E semana que vem é possível, né, provável, melhor dizendo, que a gente vai repercutir um pouquinho melhor essa visita. Agora chegamos, né, no filé principal desse bloco, que é o Brexit. E tá circulando aí no Twitter uma faixa no protesto que é sensacional, que é Dislike when Geri Halliwell overestimates her viability as a solo artist and left the Spice Girls. Ou seja, o Brexit é como a Geri Halliwell, a Ginger Spice, né?
superestimou, né, a sua viabilidade como artista solo e deixou as Spice Girls. Então o Reino Unido tá se achando demais. O Reino Unido tá achando que é Ivete Sangalo, mas é Geri Halliwell. Basicamente isso. Um beijo pra Ivete, que nos ouve toda semana, né? Vetinha. Então, assim, chegamos aí na notícia do Brexit, que muitos de vocês já sabem, né? Sabem do que se trata. A gente só vai aqui, basicamente, chutar cachorro morto, fazer piada e fazer pose de eu avisei. Inclusive, eu fiz uma pequena fanfic no Twitter, que muita gente compartilhou, muita gente gostou. Eu vou ler aqui, né, para todos os nossos ouvintes, essa pequena fanfic que eu escrevi. Porém, quando eu digo fanfic, eu não duvido nada que tenha sido assim, né? Que foi a Theresa May, chegou, falou: galera, tá aqui o Brexit que eu negociei. Aí o parlamento olhou e falou: May, ficou uma porcaria, não vai rolar. Aí o parlamento olhou e falou também: porra, May, qualquer um faz o melhor que quiser aqui, quem topa fazer no lugar dela? Aí ficou todo mundo quieto, todo mundo na sua. Aí o parlamento falou assim: May, se vira. Ela olhou pra eles e... eu usei um termo aqui no Twitter, não sei se eu posso usar, não é? Malditos. É um substituto pro malditos. Ela, malditos. Mas no Twitter eu usei um termo um pouco mais pesado, mas quando nós somos um podcast family friendly, com várias famílias ouvindo, e com crianças que ouvem o nosso programa, já comentaram, né, ouvem no carro, ouvem em casa, né, essas crianças vão crescer bem informadas e desesperadas, achando que o mundo está acabando. Mas o que aconteceu em relação ao Brexit? Né? A parte principal, a Theresa May chegou no parlamento e falou: tá aqui o acordo do Brexit. Tem que aprovar, se não aprovar, é possível uma saída sem acordo que vai ser um desastre. Né? Fez lá uma chantagem emocional a Theresa May. E o parlamento foi lá e falou: olha, May, a gente ouviu aqui a sua chantagem emocional e em troca, né, desse seu apelo, desse acordo que você negociou bastante, nós te daremos a maior derrota que um governo já teve no parlamento britânico, né? Porque os conservadores, às vezes tendo a coalizão de governo, tomaram de 432 a 202, tá? Então, assim, para você ter 432 votos contra o governo, tá? No caso do Brexit, nós tivemos pelo menos 130 conservadores votando contra o próprio governo, tá? Isso não é pouca coisa, tá, gente? Porque, assim, o parlamento britânico tem 650 assentos. O governo, né, para você formar um governo, então você precisa ter mais que a metade desse número. Ou seja, ter mais que 325. O governo britânico tem 328. E mesmo tendo 328 assentos, ele conseguiu apenas 202 votos. Sensacional, né? E assim, o que eu disse de maior derrota da história de um governo britânico no parlamento não foi hipérbole, tá, gente? Não foi modo de dizer, é cálculo, tá? Número. A maior surra que um governo já tomou no parlamento foi a votação do Brexit, tá? Todo mundo rejeitou essa porra. E aí, o que aconteceu? Logo depois da votação do Brexit, no dia seguinte, o Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, falou: olha, tá na hora, então, da gente ter uma moção de censura, né? Ele, na verdade, ele primeiro pediu para Theresa May renunciar. Falou: olha, Theresa May, você não tá fazendo o rolê direito. Renuncia, tá? Aí ela, tipo, né, lembrando que o parlamento britânico é uma quinta série, né? E aí todo mundo começa a gritar, tacar pipoca. Com aquele humor britânico... Isso, sim, você entende Monty Python muito melhor quando você vê o parlamento britânico. Né? Porque é o que falta. Só falta... E fica a claque assim, Ih, não deixava. Aí a Theresa May falou: não vou renunciar a coisa nenhuma. Jeremy Corbyn falou: tá bom, moção de desconfiança contra a primeira-ministra.
Isso, claro, a Câmara dos Comuns, né? Porque a Câmara dos Lords é meio Dalton Webb, assim. Não, a Câmara dos Lords a metade tá dormindo. Né? Quando eu assisto Dalton Webb. Eu não sei se ainda existe, porque já faz um tempo que eu vi isso. Mas tinha um Tumblr que era tipo Lords Sleeping. Que era tipo. Era todo dia. Tinha uma foto nova de alguém na Câmara dos Lords puxando. Até porque tem uma questão que assim, a Câmara dos Lords, até pelos critérios dela, ela é formada em boa parte de sexagenários pra cima. Então, tipo, os caras estão lá tirando um cochilo. Tipo, ele queria estar brincando com os netos, mas tá lá e então tá dormindo. Mas, enfim. Aí, a Theresa May sofreu um voto de desconfiança. Lembrando, algum ouvinte nosso pode falar, mas, pô, Felipe, isso não aconteceu no ano passado? E você falou que ia ficar um ano sem? No ano passado, ela sofreu um voto de desconfiança do seu próprio partido. Era como se fosse um impeachment interno do Partido Conservador. O voto de desconfiança pedido pela oposição era no sentido de, olha, a Theresa May tá fora, e aí acaba dissolvendo o parlamento e eventualmente convocando novas eleições, que é o que o Partido Trabalhista deseja. O Partido Trabalhista deseja novas eleições, porque as pesquisas indicam que hoje o Partido Trabalhista provavelmente conseguiria uma presença maior no parlamento. Só que a Theresa May conseguiu 325 votos e ficou no cargo. O que isso quer dizer? Quer dizer que confiam na Theresa May? Quer dizer que confiam no... E assim, quando a gente diz que confiam na Theresa May, coitada. Né? Porque parece que a gente está criticando a Theresa May como pessoa, mas não. É que, como a gente já falou aqui, jogaram um pepino gigante da morte na mão dela, ou se preferirem, um abacaxi espinhudo, cascudo. Inclusive, fica à vontade para comentar. Qual analogia vocês preferem? Resolver um pepino ou descascar um abacaxi? Tá? Xadrez herbal vai ao hortifruti. Nossa, descascar abacaxi é chato, viu? Vai a um sacolão. Não, é que o pepino é resolver, né? Não tem exatamente algo em relação ao pepino. Né? Por isso que eu disse que é um pepino gigante da morte. Mas eu e minha esposa, a gente comprou um cutelo numa promoção de um supermercado aí, e agora para descascar o abacaxi tá mais fácil. Eu tenho certeza que tem alguma franquia de filme de terror que começa com essa frase. Eu e minha esposa compramos um cutelo. E agora está muito mais fácil. Mas, enfim. Então, assim, isso significa que confio na Theresa May? Não. Isso significa o quê? E aí, vamos fazer a pose, né? De eu já sabia, de a gente já avisou, né? De sabichões, que foi o que a gente falou no fim do ano passado. O Brexit desagradava gregos e troianos, não ia passar. Só que ninguém quer assumir essa bucha. Então, os conservadores votam para May ficar, para não perderem o poder, né, para não ter novas eleições. Só que não votaram, não conseguiram substituí-la dentro do Partido Conservador, porque ninguém quer assumir essa bucha. E o próprio Partido Conservador, inclusive o Jeremy Corbyn, está sofrendo muitas críticas no Reino Unido, que o Partido Conservador estaria, digamos assim, fingindo que é oposição. Tem gente que diz, porque assim, tanto o Partido Conservador quanto o Partido Trabalhista têm alas pró-Brexit. O próprio Jeremy Corbyn disse ontem, tá, numa entrevista ao The Guardian, que é um dos principais jornais britânicos, que se ele abertamente falar num segundo referendo para o Brexit, é capaz dele ter que enfrentar diversas renúncias de lideranças trabalhistas. Por quê? Porque tem várias lideranças trabalhistas que são a favor do Brexit. Só que esse Brexit aí que foi negociado desagrada todo mundo, porque é um Brexit muito meio termo. E é aquela coisa, quando você tenta agradar gregos e troianos, você desagrada os dois. Então, alguns dizem que a May faz muitas concessões à Europa, os hard Brexiteers, e os que são contra o Brexit falam que, olha, tá cedendo pouco, enfim, tá fazendo uma cagada. Então, assim, é uma sinuca de bico. Porque você precisa... repetindo o que a gente explicou no ano passado, e fica a sugestão para ouvirem os 2 últimos programas do ano passado sobre essa questão do Brexit, mas a Theresa May, ela precisa uma tarefa impossível, que é orquestrar interesses absolutamente contraditórios. É mais ou menos o seguinte, é você ter que levar... fazendo uma comparação boba aqui, tá, gente?
Mas imagina que você vai sair para jantar com 2 amigos seus. Você é uma pessoa que come de tudo. Um dos seus amigos é um vegano. Ele não come nada que seja de origem animal. Ele é um vegano, não é aqueles meio fakes, ele é um vegano praticante. E o outro é adepto daquelas dietas malucas de comer só carne animal e meio crua ainda por cima. E você tem que levar eles para jantar. Entendeu? Fica difícil. Claro, nesse caso a solução é fácil. Você vai na praça de alimentação e aí cada um pega o seu. Né? Mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É você levar em um restaurante essas 2 pessoas. Então a May ela tem que consertar interesses completamente contraditórios. Dos hard Brexiteers e dos anti-Brexit, da questão da Irlanda, da questão de Gibraltar, a questão da presença de trabalhadores estrangeiros no Reino Unido. Já começa a sair notícias de, por exemplo, pessoas que fazem tratamentos perenes para doenças crônicas, por exemplo, que temem que com o Brexit um fluxo de medicamentos que sejam importados ou tenham componentes do exterior seja interrompido e estão começando a estocar medicamento. Por quê? Porque... E esse é o grande problema que a gente falou também no programa passado. O clima de indecisão. De ninguém sabe o que vai acontecer. E isso é a conclusão. Ninguém sabe o que vai acontecer. Seria desonesto da nossa parte falar, não, vai ter um Brexit sem acordo. A May já disse que ela não pode descartar essa opção de um Brexit sem acordo. Ah, não, vai ter um Brexit com um novo acordo. Vão prorrogar o período de negociação. Olha o que pode acontecer. Um Brexit sem acordo, um Brexit com esse acordo aí, por algum motivo, prorrogar o período de negociação, suspender o Brexit, pedir um segundo referendo para voltar atrás. Tem um monte de possibilidades. Aí a Theresa May, depois de tomar a surra, mas ser mantida no cargo, porque ninguém quer o pepino, disse que todos os partidos precisam deixar os seus interesses de lado e pensar no melhor do país, basicamente chamando o Partido Trabalhista para negociação. Uma crítica que ela sofre por ela não ter dado o devido espaço aos trabalhistas nas negociações do Brexit, mas enfim, ela não precisaria fazer isso porque teoricamente ela teria o parlamento a seu favor, teoricamente. Então esse clima de decisão está pesando. E aí um exemplo muito claro disso, 2 exemplos, melhor dizendo, nesse ano foram, no início do ano, o primeiro-ministro da Irlanda, da República da Irlanda, né, o Leo Varadkar, disse que já ordenou os membros do seu gabinete a começarem os preparativos para um Brexit sem acordo. E o que são esses preparativos? Polícia na fronteira, barreiras alfandegárias, fiscalização, questões comerciais, né? Qual vai ser o preju literal, postos de trabalho, porque a gente já falou isso aqui, tem muita gente que mora na Irlanda do Norte, trabalha na Irlanda, ou vice-versa. Então, o primeiro-ministro da Irlanda já disse que já deu partida no plano de emergência, de preparativos para um Brexit sem acordo, e o Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, esteve no Reino Unido no dia 10 de janeiro, né, foi recebido pela Theresa May, e olha só, antes de ir para o Reino Unido, ele foi para os Países Baixos. Isso é um sinal importante. Por quê? Porque a gente mencionou isso aqui, acho que 2 anos atrás, na época que o Brexit era um assunto muito mais sensível, e ficava um monte de gente falando, não, Brexit isso, Brexit aquilo, e a gente falou, olha, o Japão entregou um relatório para Theresa May no encontro do G20, dizendo que, se rolar Brexit, o Japão vai tirar bilhões de dólares e postos de emprego, né, milhares de postos de emprego, da economia do Reino Unido. E essas empresas japonesas estão todas indo para os Países Baixos. Por quê? Porque elas vão continuar tendo acesso ao mercado europeu. Então, a empresa, a Mitsubishi, que tem a sede em Londres, ela bota a sua sede nos Países Baixos e faz um escritório ali, um escritório regional, uma sucursal regional em Londres. Ela diminui a sua presença no Reino Unido para focar na União Europeia. Empresas japonesas, segundo o governo japonês, empregam 150 mil pessoas no Reino Unido. Isso não é pouca gente. E aí o Shinzo Abe esteve no Reino Unido depois de passar pelos Países Baixos e olha só o que o cara falou. Nós imploramos que um Brexit sem acordo seja evitado.
e que as partes ouçam o desejo do mundo. Tipo, o cara falou, olha, pelo amor de Deus, não façam essa cagada de um Brexit sem acordo. Então, a situação vai ser complicada, ninguém tá entendendo porra nenhuma, e tá aí, escolham entre pepino gigante da morte ou descascar o abacaxi.